Oi, seja muito bem-vinda, Thaís. Olá, tudo bem, Tudo Daniela? certo? Tudo certo, você me ouve bem? Tá, Sim. tá tranquilo? Aqui também? Tudo certo? Questões técnicas. Desculpa, não entendi. Dá para ouvir tranquilo também? Sim, agora sim. Deixa eu descarregar. Bem-vinda, Thaís. Muito obrigada pelo convite. Bom, então vamos começar as perguntas. Sim, agradeço. Queria agradecer, assim, de uma forma melhor, né, a você e ao Claro. Valdomiro, né, professor Valdomiro, do Laboratório de História Pública da UFSC, pelo convite. Fico muito feliz, né, acho muito importante a iniciativa de debater esse tema tão relevante para o nosso atual contexto, né. Então, espero contribuir aqui no debate, trazer elementos para que a gente pense mais sobre esse tema. Obrigada, Thaís. A gente que agradece a presença. Então, vamos começar os trabalhos. Antes de entrar no mote da live, que é a greve dos entregadores que aconteceu alguns dias atrás, gostaríamos que você traçasse um panorama mais amplo sobre o estado atual da classe trabalhadora. E então, quais são as características dessa nova classe trabalhadora, né? Quais são as características essenciais e o que difere essa classe do proletariado típico do século XIX? Bom, é uma pergunta assim bem ampla, né? E aí eu vou trazer alguns elementos para a gente refletir sobre ela, né? Porque se a gente for pensar, né, muito tempo, né? Para a gente Sim, pensar as diferenças entre é, a conformação, esses contornos atuais da classe trabalhadora que a gente tem hoje, com relação à classe trabalhadora do século XIX, que era a classe trabalhadora do começo da conformação do capitalismo, né? Então a gente vive no mesmo sistema socioeconômico, só que teve muita transformação já nas formas de organizar, de controlar, de inclusive explorar o trabalho, porque como a gente sim, continua sob o capitalismo é uma das coisas que a gente precisa já dizer de início, continua sendo explorado, só que muitas coisas, né, nas formas, dos mecanismos de se explorar esse trabalho estão acontecendo de forma diferenciada. Então, o que a gente pode dizer, né? Num primeiro momento, tem uma coisa muito interessante, assim, até de dizer, como o nosso tema envolve esse mote, né, da greve dos entregadores por aplicativos, eu vi em algumas divulgações da greve que a gente, né, para quem não acompanhou, né, sim. eventualmente, caso alguém não saiba, que teve uma greve de entregadores de aplicativos no último dia 1º de julho, é, tinha uma desses cartazinhos virtuais de divulgação falando disso, né? Que os entregadores são a classe operária do século XXI, né? Eu achei até interessante porque dialogava com o tema, né, do nosso debate. Então, eu vou partir dessa Uhum. provocação que esse cartaz fazia para a gente pensar, então, o que a gente tem de similitudes e o que a gente tem de diferenças em relação àquele período, né? Onde a classe trabalhadora estava surgindo, né? Essa classe operária mais clássica, digamos assim. Sim. Então, no primeiro momento, o que a gente precisa pensar é que o arbítrio patronal era absoluto, né? Quando a gente pensa numa classe trabalhadora que está se formando, a gente está pensando num novo modo de organizar o trabalho e a produção, no qual os trabalhadores estão totalmente submetidos aos interesses e às formas, né, de comando dos trabalhadores e dos patrões, e não existiam ainda mecanismos de defesa, né? O direito a defender as próprias condições de trabalho, a defender a sua dignidade, a defender a vida, né? Porque as condições de trabalho eram tão péssimas que muitos trabalhadores morriam, né? No seu cotidiano de trabalho. Então, o direito a se defender foi um direito que precisou ser conquistado, né? Então, Sim. esse início, né? Essa constituição da classe trabalhadora, então, era uma das características principais são as más condições de trabalho, né? As poucas informações que normalmente as pessoas têm são essas, né? Jornada de trabalho extenuante e extensa, né? Formas muito drásticas de se afetar a saúde e a vida de quem trabalha. E a desproteção, né? Essa característica da desproteção era muito forte por ausência de instrumentos e mecanismos para tal.
Mas, né, isso a gente vai conversar ao longo da nossa live. Todas as formas de controle instigam e provocam formas de resistência, né? Ou pelo menos abrem esse potencial. Então, essa classe trabalhadora do século XIX conseguiu, a duras penas, conquistar, arrancar uma série de direitos e melhorar um pouco as suas condições de trabalho, conquistou o direito de greve, conquistou o direito de organização sindical e uma série de Sim. outras coisas, então, de um jeito bem resumido, né? E aí, a gente tem um intervalo entre o intervalo de um século, né, entre o século XIX e a gente pensar a classe trabalhadora do século XXI. Eu não vou falar em detalhes disso, mas é importante só a gente pensar, para pensar nas particularidades da classe trabalhadora de hoje. Tem uma chamada aqui, alguém resolveu agora. O que é uma coisa interessante da gente refletir, para a gente pensar no que tem então de tão particular hoje. Primeiro, a gente pensa que hoje a gente está numa situação de regresso. Então, quando alguém vai comparar, falar que os motoboys, por exemplo, os entregadores por aplicativo são a classe trabalhadora do século XIX, não é só para dizer que são trabalhadores tanto quanto os trabalhadores do século XIX, pura e simplesmente. É para dizer que são trabalhadores desprotegidos, sem direitos, com más condições de trabalho, comparando pelo negativo, né? Pelo grau de regresso que a gente está vivendo hoje nas proteções trabalhistas. E a gente teve esse século que eu disse que é o entremeio, foi um século muito conturbado, de muita, né, luta da classe trabalhadora né, de alguns avanços para essa classe foram conquistados, pensando num sentido amplo, mundial. E parte desses direitos, tem até um termo que é utilizado, né, na sociologia do trabalho, em outras áreas, que são os 30 gloriosos, né, dos anos 1940 aos 70, foram anos de intensa luta sindical, né, no momento ali do Fordismo-Taylorismo, formas de organização e de gestão do trabalho, e de consolidação de direitos a partir da luta operária, né? Então, são anos em que, nos países centrais, pelo menos, direitos foram conquistados, envolvia o direito à organização sindical, mas também direitos relacionados até ao próprio estado de bem-estar social, né? Então, Sim. a classe trabalhadora conseguiu usufruir desses direitos. E aí, o que é interessante da gente pensar hoje? Hoje a gente vive, né, um processo que é de longa duração, que é de degradação desde essa época aí do fim dos 30 gloriosos, que aconteceu lá mais nos países centrais, mas que em alguma medida a gente teve aqui os nossos graus de conquistas de proteção do trabalho, que também foram sendo degradados. A gente nunca chegou a essa situação, entre aspas, gloriosa, né? A nossa classe trabalhadora aqui, brasileira, da América Latina, dos países periféricos, nunca alcançou direitos de forma plena, né? A gente sempre teve uma classe trabalhadora majoritariamente informal, né? Muito mais desprotegida do que protegida, né? Proporcionalmente. Mas, de toda forma, a gente vem vivenciando, né? Essa classe trabalhadora contemporânea vem sendo marcada por um processo de deteriorização. Então, são vários termos que estão sendo usados, né? Para a gente pensar nesse processo de declínio de proteções que já existiram. Então, nossa CLT sendo atacada por uma reforma trabalhista, né? Se a gente pensar no contexto brasileiro, mas aí não é só brasileiro, né? Tem reforma trabalhista na França, tem, né, em vários lugares do mundo. Esse declínio e a piora das condições de trabalho se colocando no cenário novamente, então. E aí essa piora das condições de trabalho, né, de condições de trabalho, de emprego, tem algumas características sofisticadas, digamos assim, porque hoje em dia, por exemplo, uma coisa que era muito mais clara e explícita nos séculos passados era quem é o seu patrão, né? A quem você direciona as suas reivindicações. Sim. Hoje em dia a gente está num grau... tem a parte da técnica, né, que está sofisticada, e também tem a parte ideológica que foi se sofisticando. Então, né, tem recursos para comandar o trabalho de uma forma, né, a gente pode falar disso mais depois, mas tem recursos tecnológicos que permitem novas formas de controle sobre o trabalhador, mas no aspecto ideológico, tem empresas que se negam a reconhecer que são as patroas, os patrões dos próprios trabalhadores. E isso, né, eu estou falando isso porque esse é um exemplo... os trabalhadores por aplicativos entram, né, como um exemplo para esse tipo de relação. Então, não somos patrões, somos intermediadores entre uma força de trabalho e um cliente que quer contratar esse serviço, né? Então, é um prestador de serviço, não é um funcionário, né? Então, hoje a gente está num grau, o trabalhador contemporâneo, está num grau de exploração que se tornou uma exploração que às vezes não é tão explícita, ela é maquiada, né?
E aí, quando você maqueia uma relação direta de subordinação entre patrão e trabalhador, né? Para quem que você vai reivindicar a sua demanda? Ah, Sim. ninguém é seu patrão, você é o seu próprio patrão, né? Que é toda a Uhum. ideologia do empreendedorismo que vem por aí. Então, a gente tem, né, só para tentar fechar a ideia, tem isso, né, alguns autores clássicos, né, como o próprio Marx, ele falava que a gente está, né, no capitalismo sempre num fluxo, né, numa relação entre o avanço das forças produtivas, né, então a gente está pensando nas condições de se produzir e as condições, as relações de produção que são derivadas desse grau de avanço das forças produtivas. E a gente está num grau de avanço de forças produtivas muito elevado, mas as relações de produção, né, se a gente fosse ver, a gente está num nível, né, existe a técnica para fazer coisas incríveis, mas a desigualdade está lá, a, a, inclusive as subdivisões dentro da classe trabalhadora, né, de ter pessoas cada vez ganhando menos, cada vez em condições mais degradantes, né, de não conseguir se alimentar, né, uma das coisas que se dizia muito na greve dos entregadores por aplicativo era inclusive esse mote, né, de pessoas que entregam a comida e estão passando fome, né, então, né, é uma disparidade muito grande que faz parte do próprio sistema capitalista, mas que hoje em dia tem esses mecanismos, então, renovados. Então, Sim. né, eu encerro por aqui para responder essa pergunta, para a gente também ter o tempo de falar sobre outras coisas, mas pensando num panorama geral, é isso, a exploração continua existindo, mas de formas renovadas e sofisticadas. Sim, ótimo. Deu para pegar bem um panorama geral. Bom, então a segunda questão seria sobre como é possível a gente avaliar essa paralisação dos trabalhadores de entrega que aconteceu no início do mês pela perspectiva da sociologia do trabalho. Para além de uma reação à precarização dessas relações, esse evento ele é um sintoma do quê? É uma pergunta muito interessante, né? Não sei se eu falei no início, eu sou uma socióloga do trabalho, assim, esse é o enfoque, né, da minha... Estou aqui, né, fazendo essa ponte de conexão com o pessoal da história, né? É importante, inclusive, a gente estabelecer mais essas pontes interdisciplinares, porque afinal a Sim. gente olha para o comum, né? O que é interessante, né, de destacar como significados dessa greve? São muitos, né? Primeiro, eu gostaria de não subestimar o fato de que foi uma greve por condições de trabalho, né? Justamente porque nas minhas pesquisas eu venho, né, eu pesquiso a classe operária clássica, né, digamos assim, Uhum. né? Nas minhas últimas pesquisas, né, doutoral e de mestrado, eu foquei, né, a atenção para a análise do trabalho industrial, né, o operariado, né, as fábricas, né, de bens da área da metalurgia. E aí é interessante de ver que houve um misto, né, de reivindicações que foram econômicas, né, então, né, do tipo melhorar as taxas, né, de remuneração, criação de taxas Sim. mínimas, né, para pagamento, né, principalmente pensando no contexto da pandemia, que, né, era uma denúncia de injustiça muito enfatizada, né, de que aumentou a demanda de entregas por aplicativos, né, Uhum. para esses motoboys, bike boys também, né, não são só os por moto, né, por bicicleta também, e a remuneração diminuiu, né, então foi uma constatação de desigualdade que eles perceberam, né, e que, né, levou a essa demanda que é econômica, né, por conta da remuneração. Mas isso se misturou, foi uma mescla com condições de trabalho propriamente. Então, no meio de uma pandemia, as pessoas trabalhando sem equipamento de proteção individual, que não era oferecida por, por parte dessas empresas, porque, né, afinal, se elas mal se reconhecem como patrões, elas não Uhum. querem, né, isso faz parte, inclusive, né, aquilo que eu estava dizendo na pergunta inicial, o não reconhecimento como patrão tem um dos intuitos é se desresponsabilizar sobre os direitos, né, que você deveria garantir, se eles estão previstos, né, se a gente ainda tem legislação Sim. trabalhista mesmo, né, ela deveria ser aplicada, e se você não assume que você é o patrão daqueles trabalhadores, você não aplica direitos, né, porque você não tem essa responsabilidade. Então, isso é uma coisa que está em disputa. Então, primeiro, né, essa mescla de condições de trabalho né, do cotidiano, então você ter
eles não têm, né, lugar para usar banheiro, né? Tinha esse tipo de reivindicação, né? Que é muito importante para um tipo de trabalho que é feito numa jornada muito extensa, como eles fazem. Essa questão de você ter um trabalho praticamente sem pausas, que você não tem, né, onde ir no banheiro, onde esquentar sua comida, comer marmita fria, tudo isso são elementos Sim. muito de degradação da sua condição de trabalho que entraram no processo de reivindicação. Mas se a gente fosse fazer uma comparação, é como se isso fosse a ponta do iceberg, né? É assim, é o que é mais evidente, tanto para eles, e eles nos mostraram isso, né? Foi uma greve, inclusive, de mostrar para a sociedade quais são as condições de trabalho deles. Eu já falo disso. Mas tem uma coisa que é interessante, que aí, né, acho que entra bastante nesse tom da sua pergunta de falar sobre a perspectiva da sociologia do trabalho. Foi não só uma greve, mais uma greve, né, mas é uma greve de um setor não clássico, então justamente tem a ver com a sua primeira pergunta, né, a gente está falando de uma categoria nova, de uma categoria Uhum. que é derivada, inclusive, de avanços das forças produtivas que permitem que agora se organize e trabalhe por aplicativos, né, tem nomes, né, sendo dados por pesquisadores para isso, né? Então é um capitalismo de plataforma, um trabalho organizado por plataforma, trabalho uberizado, né? Tem mecanismos de organizar esse trabalho que, né, envolvem esse avanço técnico. E sendo essa categoria nova, né, é uma categoria dispersa também, né? Se a gente fosse comparar com aquele operariado clássico onde está todo mundo dentro do mesmo local de trabalho, né? Então, em tese, seria uma categoria menos organizável, né? Assim, pensando no reconhecimento enquanto parte da mesma classe e enquanto, né, para além de se reconhecer, conseguir de fato organizar, né, fazer a ação política. E aí o que significou, né, o fato da greve acontecer? O fato da greve acontecer já é um acontecimento relevante, né? Já é um fato relevante, porque provou a capacidade de organização de um setor novo como esse, né? E de um setor que supostamente poderia ser encarado ou enquadrado como não organizável, porque é disperso, porque o trabalho realizado individualmente, são tudo questões analisadas dentro da sociologia do trabalho, né? Quais são as condições de organização. E aí, a própria característica de ser um trabalho precário também leva, por parte de alguns pesquisadores, ao questionamento se trabalhos precarizados, trabalhadores precarizados têm condições de se organizar, né? Porque se a gente fosse pensar esse operariado fabril, que classicamente fez muitas greves, inclusive aqui no nosso país, né? Eu venho do ABC Paulista, né? Acompanhei minha pesquisa de tese de doutorado, inclusive, tratou dessa parte Sim. contemporânea, né, do operariado do ABC, mas pensando na parte clássica ali nos anos 70 e 80, eram trabalhadores que tinham uma condição mínima de luta, né, digamos assim, né? Eles já estavam ali protegidos e eles, né, a partir de um certo patamar que eles tinham conquistado, eles demandavam por mais. Ou demandavam não perder, né, quando era a luta contra o arroxo e tudo mais. Não perder o que já tinham conquistado. Quando o trabalhador está nesse patamar muito baixo, né, de remuneração muito baixa, de uma condição muito degradante de trabalho, né, existe na sociologia do trabalho esse debate, se existem condições desse trabalhador que está tão explorado se engajar numa luta política, como se não houvesse espaço. E aí, então, isso é uma importância enorme deles demonstrarem que existem, né, tem alguns pesquisadores falando nesses termos, né, que novas formas de exploração, novas formas de controle do trabalho podem gerar novas formas de resistência. Então, isso é uma lição, né, que a gente pode tirar. Sim. Fora isso, só para fechar, tem um elemento que é interessante também, que é a construção da solidariedade com os consumidores, né? Então, foi uma greve que conseguiu visibilizar, primeiro, visibilizar o trabalho, né? Que às vezes parece que é meio fora de moda falar de trabalho hoje em dia, não sei, tenho essa impressão, não sei se estou certa, mas visibilizou a importância desse tipo de trabalho dentro do contexto da pandemia. Então, né, já é um trabalho que era importante, mas dentro do contexto da pandemia ele foi mais visibilizado, porque as pessoas estão precisando, né, de entregas mais do que antes, né, aumentou-se a demanda de entregas, né, como eu já estava dizendo antes, e o fato das pessoas que estão em casa saberem da importância, porque elas estão demandando esse serviço, quando elas, né, tomaram contato com como se dá esse trabalho e o fato dele se dar em condições precárias,
provocou essa solidariedade. E aí eu remeto a, né, eu venho assistindo entrevistas de entregadores que eles têm, né, quem tiver interesse, inclusive, tem muitas sendo feitas, né, muitas lives, que é o jeito que a gente tem vivido hoje em dia, né, para a gente fazer o debate. E aí alguns deles falaram realmente que, né, isso são os relatos que eles falam que eles têm dentro dos próprios grupos, né, falaram que foi baixíssima a demanda, né, porque existia no processo de greve uma instrução, digamos assim, para como quem não é entregador apoiar a greve. E isso foi muito interessante, né? Não faça pedidos, faça sua comida em casa, poste falando, né, hashtag break dos apps. Então, essa questão da visibilidade e do apoio da sociedade a uma categoria específica é muito importante. E aí, uma última coisa que eu não posso deixar de dizer é que, né, eu acabei soltando essa frase, uma categoria específica, mas tem um sentido amplo do fato dessa categoria demonstrar sua força, né, para fazer uma greve, que é o mecanismo de trabalho que organiza o trabalho de entregadores por aplicativo, que é essa denominada plataformização ou uberização do trabalho, é um mecanismo que não é exclusivo de entregadores, né? É um mecanismo, inclusive, que vem se espraiando para várias categorias, não só de motoristas, né? Porque aí já tinha Uber, né? Que dá, inclusive, esse nome. Mas tinha, né? A professora Ludmila Abílio, que é uma socióloga de lá da Unicamp, pesquisadora, ela já vinha estudando, por exemplo, as trabalhadoras que são revendedoras de cosméticos, né? Então, já existia... Inclusive, existe esse debate, né? E certos mecanismos de exploração e de precarização do trabalho que eram... As mulheres são vistas... A Helena Irata fala muito isso, né? Que é uma grande socióloga do trabalho, do gênero. Ela fala do fato das mulheres serem as cobaias da precarização do mundo, né? Porque certos modos de organização do trabalho que precarizam o trabalho são, às vezes, experimentados entre as mulheres e depois vão se espraiando para outras categorias. Então, né? Esse poderia ser um exemplo, né? De as revendedoras de Avon, né, não me apegando a nenhuma marca específica, mas já teria embriões aí dessa forma de organização do trabalho por esse modo da plataformização, e tem outros, assim, que as pessoas poderiam nem imaginar, porque parece que é uma coisa restrita a trabalhadores com menos qualificação formal e etc., mas agora tem na pandemia tem a coisa da saúde por demanda por aplicativo, né, se fazer consulta médica, né, tem professores, tem uma série de categorias que podem ser afetadas. Então, o fato de se denunciar que a plataformização precariza o trabalho, que agudiza as formas de exploração, né, que intensifica o trabalho e piora as condições de trabalho para quem está trabalhando, torna o trabalho mais injusto, é uma crítica que é válida para esse conjunto de setores que são potenciais afetados ou que estão numa fase inicial de serem afetados pela forma de organização do trabalho que vem sendo denominada de uberização ou de plataformização. A professora falou a questão do gênero e de como as mulheres acabam sendo cobaias disso mesmo e me remeteu realmente, eu como professora, eu dei aula na rede pública, sempre tem uma professora que vai tentar complementar a renda vendendo, né, cosmético, qualquer coisa por revista, enfim, encomenda. E não é uma coisa que a pessoa escolhe, não, eu quero fazer isso. E ela tem uma qualificação, mas ela precisa disso, né? Talvez pelo trabalho do professor ser precarizado também, de certa forma. Sim, e só um detalhe sobre isso que você disse. Tem nem todo mundo que é motorista de aplicativo tem isso como profissão exclusiva, né? Exatamente. Também é uma complementação de renda. Então, são indicadores de quanto o nosso mercado de trabalho é precário, porque você não consegue um salário cheio dentro de uma profissão, você precisa ter 2 empregos, né? E aí, vale para a professora que vende Avon e vale para o jardineiro que é Uber de noite, ou, né? Um dia eu peguei, né? Eu não costumo pegar tanto, mas eu não estou com carro aqui na cidade que eu moro, e, né, raramente eu pego, mas um dia eu peguei um Uber com uma mulher, né, que já é menos comum, e ela falando sobre o fato de que ela estava contando, inclusive, no meio da pandemia, que como que ela estava fazendo para trabalhar, porque ela era caixa de supermercado. E, né, e eles estavam, na cidade que eu moro não está tendo, né, circulação de ônibus, né, em Florianópolis não estava, né?
E aí ela tava falando que eles estavam indo de carona, e aí assim, só que eu tava escutando o que ela tava dizendo, e eu estava pensando, gente, ela é caixa de supermercado, que já é um trabalho super intensivo, puxado, e etc. E ela faz Uber de noite, Sim, assim. Então, só para dizer isso, né? Também é um indicador de que a gente, todas as profissões precisam, né, de melhoras nas suas uhum. condições de remuneração. Para a gente, o ideal seria que as pessoas não precisassem ter dois empregos, né? Enfim. Exatamente. E seguindo o mote, então, do gênero, a próxima questão vai ser sobre como os entregadores eles parecem ser mais uma categoria composta por homens do que mulheres. Uhum. E aí, se tu podia comentar um pouco sobre as possíveis razões disso e também as implicações da composição por gênero e também por raça do trabalho nessa categoria. É interessante falar disso para mim, né? Assim, isso é um dos temas de pesquisa que eu né, desenvolvo também na minha trajetória, né? A temática da divisão sexual do trabalho. E é interessante porque às vezes as pessoas acham que falar em divisão sexual do trabalho é falar de mulheres, né? Única e exclusivamente. E na verdade a gente pensa na composição por gênero das profissões, das Uhum. categorias, inclusive quando elas são eminentemente masculinas, que é o caso dos entregadores por aplicativos. E aí, o que é interessante de pensar, eu estava até revendo alguns dados de uma das pesquisas que eu participo, eu faço parte aqui na UFSC, né, eu sou professora do Departamento de Sociologia e Política, e integro um laboratório também, que é o Laboratório de Sociologia do Trabalho, o LASTRO. E uma das pesquisas que a gente vem fazendo, né, que eu integrei sob coordenação do professor Jacques Mick, é sobre informalidade e trabalho por conta própria no Brasil, pensados, né, a partir das intersecções de gênero, classe e raça. E aí eu fui rever os dados dessa pesquisa, foi uma coisa até interessante recentemente, porque remete à sua pergunta, eu estava vendo que os entregadores por aplicativos estão entre... entregadores por aplicativos não, desculpa, estou aqui já mudando, mas eram os motoboys, né? Uhum. Trabalhadores motoristas diversos, entre eles os motoboys, eles estavam entre as três ocupações mais hegemonicamente preenchidas por homens negros. Então, além de ser eminentemente masculina, era existe essa intersecção, então, né? Ou essa consubstanciação sem explicar também os termos, Uhum. porque assim, são diferentes, você pensar no entrecruzamento dessas dimensões, né? Mas, então, de um lado, a gente pensa na divisão sexual ou por gênero, né, do trabalho, né, nesses setores. E aí a gente vê que são mais homens. Tem uma série de características para explicar isso, que eu já falo, mas por outro lado tem a divisão racial, né, que se entrecruza com essa divisão de gênero. E aí faz com que... E tem outras pesquisas, né? Isso eu estava revendo, mas tem outras pesquisas que falam sobre esse caráter. O mínimo do consensual para pensar a composição desses setores é de que eles são eminentemente masculinos, isso é unânime nas pesquisas todas que eu vi. Eu vi uma pesquisa da Remir, né, que é uma rede de monitoramento da reforma trabalhista lá da Unicamp, tem uma pesquisa de uma associação de usuários de bicicletas, agora me fugiu o nome, que também falava que são majoritariamente homens e jovens. Isso é a informação consensual. Algumas dessas pesquisas enfatizam uma maioria de homens negros. Depende da Uhum. pesquisa. Alguns falam que é uma maioria de pardos misturada com brancos, enfim, não é uma... A gente não tem, inclusive, essa é uma coisa interessante de dizer, antes de continuar a reflexão, só um pequeno parênteses. Os dados, né, a gente não tem pesquisas ainda robustas do caráter nacional dessas ocupações de entregadores por aplicativos, porque também existe uma restrição aos dados serem acessados de forma pública, né? As empresas elas têm um certo direito a proteger os seus dados, então eles era até uma das denúncias dos motoboys, né? De que eles controlam o trabalho com critérios não muito claros, então você não sabe por que você recebeu uma corrida, por que você não recebeu, por que a Uhum. remuneração é Y. E ao mesmo tempo eles omitem dados, eles têm tido o direito, né? Isso está sendo questionado na justiça, mas eles têm tido o direito de proteger, né? De ter sigilo sobre os dados, então a gente mal sabe, né? Concretamente qual é o montante de trabalhadores que existe, né, que são entregadores por aplicativos no país.
Mas, remetendo novamente a essa pesquisa que eu estava comentando, né, de trabalhadores informais por conta própria, esses trabalhadores, eles são considerados trabalhadores por conta própria, e os trabalhadores por conta própria já são um montante, né, mapeável, um pouco mais delimitado. A gente tem quase 24 milhões de trabalhadores por conta própria no Brasil. E aí, se a gente pensar desses 24 milhões entre as 3 ocupações com mais homens, uma delas ser os motoboys, então é uma das ocupações que tem um montante de trabalhadores muito grande. Há estimativas de mais ou menos 4 milhões, né? Mas não é uma estimativa, não é um dado, né? Uhum. O dado que se tem aproximadamente só do iFood são quase 200 mil trabalhadores. E aí, só tentando, né, fechar essa ideia de quais as implicações de essa categoria ter esse tipo de composição majoritariamente masculina e até o que algumas pesquisas vêm acompanhando, também majoritariamente negra. A gente tem nesse entrelaçamento entre gênero e raça, a gente tem uma repetição, uma reprodução também de uma longa trajetória, que é uma trajetória de formação social no Brasil, né? Então, se a gente pensa a divisão sexual e racial da precariedade do trabalho, a gente tem algumas ocupações hegemonicamente precárias ocupadas por homens negros e outras ocupações hegemonicamente precárias ocupadas por mulheres negras, né? E aí, entre as ocupadas por homens, muitas vezes nessas divisões, um dos critérios é a questão do público e privado, né? E aí, homens costumam ser mais hegemônicos em profissões em que se ocupa espaço público, né? Esse é um dos critérios, né? Que foi meio que sistematizados pela Danielle Kergoat, essa divisão entre o trabalho público e o privado é um deles. E aí, né, enquanto isso, mulheres, por exemplo, são parte de um exército de trabalhadoras como trabalhadoras domésticas, por exemplo, né? Então, né, essas implicações são relevantes porque, por exemplo, uma das pautas que parte dos entregadores demandava era a luta antirracista, que está, né, inclusive, bastante em voga e em crescimento aqui no país, né, diante de uma série de assassinatos racistas, de condutas racistas, inclusive de racismo institucional. Então, a gente teve agora, na nossa conjuntura recente, a gente vai vendo que vai se formando um caldo, né? Luta antifascista, luta antirracista, de se debater que um não se faz sem o outro. E aí é muito interessante, nesse grupo que integra os militantes, né, grevistas dos entregadores por aplicativos, essa pauta foi incorporada. Então, é muito interessante a gente olhar que faz parte da nossa formação social de país o racismo, né? A gente é um país de herança escravocrata e isso fazer parte da nossa conformação de mercado de trabalho, né? Manter mulheres e homens negros em condições mais precárias de trabalho até hoje. Mas é interessante porque tem a implicação política de ser incorporado nas pautas de reivindicação também, né? Olha, a gente quer melhores condições de trabalho e tudo mais, mas esse grupo, pelo menos, que é um pouco menor dentro do montante, né, de entregadores, mas que é explicitamente antifascista, eles incorporaram a pauta antirracista também. Uhum. Aproveitando que a professora comentou sobre a questão ideológica e do antifascismo, que tu até já comentou um pouquinho, mas de como esses entregadores eles se manifestam já de uma forma distinta de uma outra categoria que também, né, entrou em greve recentemente, que é a dos caminhoneiros. Que enquanto os caminhoneiros eles vão abraçar e, enfim, ficar em volta de pautas que são conservadoras, os entregadores eles abraçaram então essas bandeiras antifascistas. Então, o que explica essa diferença? O que ela revela sobre o atual contexto? Acho que a professora já comentou um pouquinho, mas para complementar, e depois a gente volta para a pergunta, mudei um pouco a ordem. Não tem problema. Eu acho que é interessante até a oportunidade de comentar isso, porque isso também, esse fato de a gente colocar em comparação, se a gente for ver, são motoristas, né? Assim, motoristas de caminhão, motoristas a ocupação poderia ser considerada muito parecida, mas realmente tem um pouco desse diferencial no caráter ideológico, mas é só um pouco, né? Assim, isso é uma primeira ponderação que eu queria fazer. Isso, o Galo, né, que é um dos líderes, né, desses entregadores antifascistas, um dos fundadores e líderes desse grupo, que é um grupo que integra os vários grupos que construíram essa greve do dia 1º,
ele enfatizou muito nas entrevistas que ele tem dado o fato de que não existe uma compatibilidade automática entre entregadores antifascistas e greve do dia 1º, né? Inclusive, ele dizia que é um grupo pequeno que integrou esses vários outros grupos. Então, tinha sindicatos de motoboys, tinha associações, tinha, né, trabalhadores, né, que não estavam vinculados a nenhum grupo. Né, tem um coletivo, eu não sei nem se é um coletivo que se denomina como coletivo, mas tem uma página que chama Treta no Trampo, que estava lá também divulgando e puxando a greve. Então, não dá para a gente dizer, seria assim, seria um pouco aumentar, colocar uma lupa e fazer crescer uma realidade que não é, não, fazer superestimar uma condição que não está dada. Não dá para dizer que a greve foi totalmente antifascista. Existe um grupo que despontou, que é antifascista, que, lógico, é uma diferença em relação aos caminhoneiros, que não teve um grupo antifascista despontando. Então, já é um diferencial relevante. Mas, na perspectiva ideológica, isso o Galo também enfatizava bastante, tem um monte de trabalhador que é bolsonarista, que é pró-Bolsonaro, dentro dos entregadores antifascistas também, dos entregadores por aplicativo também. Então, uma das coisas que ele enfatizava é que o fato deles terem entrado em greve não era... Mas isso que é interessante de diferenciar. Não era nem pró-Bolsonaro e nem contra. Era a favor das pautas de reivindicação deles, né? Enquanto trabalhadores. E aí, né, pensando no que era consensual. Mas, isso é uma coisa, né? Para a gente fazer essa ponderação. Mas tem os aspectos ideológicos que precisam ser considerados que estão... Eu só queria fazer um link, assim, eu não queria me perder, mas eu queria fazer só um link com a pergunta anterior, porque é um outro dado que eu estava vendo nessa pesquisa sobre informalidade de trabalho por conta própria, que eu achei muito curioso, assim. São implicações que a gente tem que ainda debater, né, o significado delas, mas eu estava vendo que enquanto entre as profissões majoritariamente ocupadas por homens negros, os motoristas, motoboys, eles eram uma das ocupações predominantes, entre os trabalhos por conta própria, onde havia predominância de homens brancos, uma das principais ocupações eram os caminhoneiros. E aí, então, para a gente vendo, né, são elementos para a gente colocar na roda e afinando, né, esse debate em torno disso. Existem implicações, não só a questão da divisão racial, mas a questão da remuneração, porque isso faz toda a diferença. Então, a média salarial dos motoristas, entre eles motoboys, aí tinha táxi, tem outras formas, né, de ser motorista. Entre eles tinha uma média salarial, quanto mais negro, mais era próximo de até R$1.000, né? E aí, por um outro lado, entre os caminhoneiros que predominavam os homens brancos, predominava o salário de 3 a 4, agora não lembro, não, 2 a 4 mil reais. Então, para a gente ver que existem condições diferentes de precariedade, digamos assim, que podem... a base material de condições de trabalho, né, dos trabalhadores constrói, ou pelo menos é um dos elementos para construir as perspectivas ideológicas às quais eles aderem, né? Então, eu trago, mas assim, não exatamente tantas respostas, né? Uma pergunta que acho que a gente teria que continuar refletindo mais sobre ela, mas eu acho que tem esses elementos para a gente levar em consideração para não colocar como categorias equivalentes e também para não colocar, eu acho que são dois perigos, né? Não é porque são motoristas e porque, né, são características comuns. Se organizaram, isso é uma coisa interessante, se organizaram pelos mesmos recursos que as plataformas comandam, né? Eles se organizaram por aplicativos também, né? A greve articulada pelo grupo de Facebook, a greve articulada pelo WhatsApp, isso é uma coisa interessante. Produz uma greve de efeito nacional, né? Não é pouca coisa. Mas não dá pra gente falar nem que é totalmente equivalente e nem que é totalmente diferente também, porque não dá para colocar assim, é a greve da esquerda e a greve da direita. Não dá, porque isso o Galo também disse, né? Ele deu muitas entrevistas e eu andei assistindo bastante. Ele falou assim, olha, participei de uma reunião com lideranças porque a greve do dia 1º ela teve uma participação, um caráter internacional, né? Teve outros países que também aderiram e tal. Aí ele estava falando, o Brasil era o único país que a liderança não tinha esse caráter de esquerda explícito, né? Porque não faz parte das pautas de reivindicação consensuais ser fora Bolsonaro, por exemplo.
Ele falou que nos outros países tinha a condução dessas atividades grevistas era mais né, explicitamente de esquerda, enquanto aqui aí, assim, é muito pano para manga, porque pensar em o quanto que se espraiou a ideologia do bolsonarismo, né, que vai para além de ser pró ou contra Bolsonaro, né, quanto isso se espraiou na nossa sociedade, se der tempo a gente conversa sobre isso, mas são alguns elementos para pensar esse assunto, assim, mas colocar essa questão as diferentes condições de precariedade influenciam, no meu entendimento, a adesão ideológica a um lado ou a outro. Uhum. Então, eu lembro dos efeitos da greve dos caminhoneiros, que parou tudo. Eu lembro, a cidade assim ficou meio fantasmagórica, foi bem diferente assim Sim. do que a gente costumou viver. E então, para pensar um pouco, não comparação, mas no contexto da nossa pandemia agora, a atividade de entrega por delivery, ela pode ser considerada um trabalho essencial? Olha, com toda certeza, assim. Inclusive, é um debate muito interessante, muito importante de se fazer, né? Assim, o que são esses trabalhos que, às vezes, antes eram mais invisibilizados e que estão se tornando mais visíveis agora, né? Por causa da pandemia. Inclusive, né, talvez desse esse palpite de que ele foi não só visibilizado por a sociedade, né? Como eu estava dizendo antes, quando estava falando dessa questão do apoio dos consumidores à greve, etc., mas o próprio despertar para os entregadores do quanto eles são essenciais, né? Essas entrevistas dos entregadores que eles têm dado, eles falam muito disso, né? Do reconhecimento de uma condição que não é a condição ali do humilhado que é a naturalização que é naturalizada a sua condição de humilhado, né, ferrado e etc., nas suas condições de trabalho, mas não, um trabalhador que merece dignidade, que está sofrendo uma injustiça, que quer ter uma condição melhor para si, para oferecer essa condição melhor para sua família, etc. Como se fosse isso é uma coisa histórica também que a gente estuda na sociologia do trabalho, que é essa busca da dignidade, né? Tem até a tese da Laís Abramo, clássica, que chama o resgate da dignidade, que é para dizer assim, olha, a pessoa não quer mais ser humilhada, né? E quando ela percebe uma condição de desigualdade de injustiça muito explícita, que eu acho que é o que a pandemia proporcionou, fala, como assim? Tá todo mundo em casa, a gente que está garantindo, né? Vários dos discursos deles enfatizavam isso. A gente que está garantindo as condições das outras pessoas manterem o seu isolamento. E como assim a gente está ganhando menos? Como assim a nossa jornada está aumentando? Né? Porque eles relatam que tinham que ficar muito tempo sem receber as corridas, e aí tem que ficar um tempão na rua até receber, para conseguir fazer o salário do dia, né? Ter a remuneração do dia para saber assim que no fim das contas vai conseguir pagar, no fim do mês vai conseguir pagar as contas. Então, a pandemia evidenciou sim o caráter essencial desses trabalhadores que já tinham um caráter, em alguma medida, bem central, assim. Eu era de São Paulo, né? Se você for pensar o que é, eu não sei se é assim em todos os estados, mas se você for pensar o que já era um motoboy que faz entrega não só de comida, mas de documento o dia inteiro, garantindo o funcionamento de vários setores, que tem que fechar prazo, cumprir prazo, né? E a papelada e a burocracia tem que circular pela cidade, ele já cumpriu um papel, assim, nas grandes metrópoles, digamos assim, muito central. Agora, com essa questão do isolamento, eles cumprem mais ainda. Estão, inclusive, se expondo a risco, né, a si mesmos e às suas famílias para garantir a proteção e o isolamento de outras famílias. E mais um elemento aí que acredito que, inclusive, vem do debate da teoria social feminista, eles poupam uma parte do trabalho de reprodução social, porque pensando que uma parcela das pessoas não só está isolada, mas está fazendo home office, né? Está fazendo dos trabalhos em que é possível se realizar em casa, né? Tem todo esse debate sobre a sobrecarga que está tendo, né, de trabalhadores e trabalhadoras fazendo trabalho em casa porque as escolas estão fechadas, então está tendo a sobrecarga entre trabalho profissional e o cuidado com os filhos, né, com qualquer outra pessoa, com filhos, idosos, assim, cuidado no geral. Tudo isso se soma à necessidade de todas as atividades da reprodução social. Então, se você não for cozinhar e for encomendar uma comida por aplicativo, você está poupando tempo da reprodução social. Então, mais um elemento, né?
está garantindo as condições do home office, inclusive, também, não só do isolamento. Né? Com as pessoas ali sobrecarregadas, é uma tarefa a menos. Ir no mercado, porque você vai e pede pelo aplicativo a encomenda do mercado, você vai e pede a comida pronta, já foi preparada. Inclusive, muitas vezes, por uma mulher, né? Não é só a entrega, né? Tem toda essa parte aí, bastidores, que a gente nem está debatendo, né? Que não é tempo, mas tem todo um trabalho de reprodução social que está sendo delegado para fora para as pessoas conseguirem garantir essa carga de trabalho que foi, no mínimo, duplicada, né? Se você fazia na sua casa o trabalho da reprodução social e o seu trabalho assalariado era fora, agora que você faz tudo dentro, né? Você tem esse combo. Então, elementos para a gente pensar, sim, que é um trabalho essencial e que, politicamente, eu acredito que ele foi sendo reconhecido como essencial nesse processo de percepção da contradição pelos próprios entregadores. Acredito que isso foi um dos fatores que impulsionou eles a se organizarem. Então, eu acho que já vai ser a última pergunta para encerrar, não sei se vai dar mais tempo. Sim, o tempo vai voando, né? Isso. A questão da noção de precariado, que vem se tornando corrente para definir o conjunto, né, dos trabalhadores nesse contexto de precarização e mais ainda na pandemia. Isso é uma noção consistente? Dá para dizer que o precariado constitui uma classe? Bem, vamos lá. O conceito de precariado, ele não é um conceito que tem a mesma acepção para todos os teóricos, né? Ele é um conceito, de acordo com quem a gente esteja lendo, ele significa coisas distintas. Então, tem autores que consideram que falar em precariado significa falar em uma classe distinta do proletariado em geral, e tem autores que não. Eu começo por aí, depois eu falo se é consistente ou não. Assim, não sei se eu tenho essa propriedade de dizer se é consistente, mas, enfim, acho que eu posso pensar em contribuições e, eventualmente, discordâncias. Mas, nessa primeira distinção, né, se é uma classe ou não, o Guy Standing, que é o autor do Precariado, a Nova Classe Perigosa, ele é um autor que reivindica que é uma nova, né, até no subtítulo do livro, ele considera que é uma nova classe. E ele faz uma série de diferenciações para dizer que são... ele coloca ali um termo que são todos os trabalhadores que estariam... Ele coloca uma listagem, acho que são 7 itens que ele coloca... Todos os trabalhadores que estão fora das proteções do que ficou conhecido como cidadania fordista. Então, tem lá segurança do emprego, segurança de remuneração, enfim... Se a gente fosse extrair ali, né, fazer um suco, né, e tirar o sumo ali e fosse botar uma palavra-chave, era segurança, estabilidade, duas, estabilidade, segurança no emprego, no trabalho. E todo mundo que não tivesse isso seria o precariado. É um pouco complicado. Esse conceito do Guy Standing eu não acho muito adequado para a nossa realidade, assim. Eu acho que talvez explique outras realidades, eminentemente europeias, porque, como eu estava dizendo lá antes, a gente nunca teve se a gente fosse usar esse termo, praticamente todo mundo ia ser precariado, porque, né, nem o trabalhador fabril aqui tem segurança no emprego no Brasil, assim, né? Nem nunca teve. Então, vide as lutas o tempo todo por demissões e tudo mais, contra as demissões e tudo mais, luta por reivindicação de recontratação de trabalhadores demitidos e tal. Mas, então, nesse sentido, não acharia aplicável o conceito no sentido de pensar que seria uma classe distinta. Aí, nesse sentido, eu concordo um pouco com o Rui Braga, que é um autor, né, sociólogo do trabalho brasileiro, que fala né, se for para falar em precariado, ele fala do precariado como uma parte do proletariado. Eu, particularmente, não adoto essa conceituação, mas o que eu acho interessante dessa conceituação, se formos adotá-la, né, tem uma perspectiva que o Ribraga discute, que tem a ver com o que a gente estava discutindo lá no início, que é a capacidade, mais no sentido político, não é nem tanto na caracterização, né, porque ele discute, ele fala, por exemplo, que não é o trabalhador lumpen proletariado, ele faz assim um recorte para dizer que são é uma fração da classe trabalhadora que está em uma condição precária. Eu prefiro falar em fração da classe trabalhadora numa condição precária, assim, e você falar se ela sofreu um processo de precarização, se ela já nasceu precária, e explicar melhor, né?
no meu entendimento, precariado parece que dá uma noção cristalizada àquela fração da classe trabalhadora, né? Para os entregadores de aplicativos, por exemplo, já seria uma coisa, para mim, a se ponderar bastante, no sentido de que os entregadores falam, uma parte usa o emprego por aplicativo para complementar a renda, outra parte é para se sustentar enquanto está estudando, e aí a pessoa vai ter um ensino superior, ela não é um precariado, né? É uma pessoa que está fazendo faculdade. Então, como é que você enquadra todo mundo no mesmo bojo, né? E fica nessa coisa cristalizada. Mas só para fechar a ideia, o que eu acho interessante do conceito de precariado é mais o sentido político, de não enquadrar essa parte dos trabalhadores que estão numa condição de rebaixamento, de degradação, de más condições de trabalho, de remunerações baixas, como não organizável. Porque é isso que o Rui Braga diz, ele vai, e que outros sociólogos, ele faz um debate como ele chama? Com o André Singer, né, no livro dele, né, da política do precariado, e com o Gessé Souza, enfim, é um debate ali longo, mas eles usam caracterizações diferentes para pensar nessa parte precarizada da classe trabalhadora, e o que o Rui Braga advoga, que eu acho interessante, é isso, é a capacidade, sim, que existe dessa, mesmo precarizada, essa classe pode se organizar. Ele estava analisando ali os trabalhadores em call center, e que eram meio que a crista da onda na época que ele estava analisando, porque era, inclusive, um dos setores que mais absorvia uma classe trabalhadora jovem, sem muitas perspectivas de conseguir emprego. E aí, hoje, talvez, esses trabalhos em plataforma, inclusive agora na pandemia, né? Tem pessoas que perderam o emprego e foram trabalhar nessas plataformas. Tá absorvendo muita gente, né? Então, é um espaço que constitui tanto uma fonte de precarização, mas está sendo, né, um caldeirão de ebulição, de construção de lutas, né? Então, acho que esse é o sentido, no meu entendimento, mais interessante. Eu não uso precariado, né, para fechar a ideia, eu não uso precariado porque eu acho que talvez não permita tantas diferenciações e não permita que a gente seja tão criterioso para analisar a classe trabalhadora brasileira, que historicamente foi muito mais informal do que formal, historicamente foi muito mais desprotegida do que protegida, mesmo a gente tendo CLT, nem todo mundo estava dentro da CLT, né? E aí agora a CLT está sendo desmanchada. Então, assim, se a gente vai usar um conceito que nos países centrais é a exceção da regra e é a degradação do que existia de proteção, e aqui é a nossa regra hegemônica, acho que eu não uso, mas eu acho que quem quiser usar tem que ser com moderação, entendeu? Com guardar as devidas proporções e entender a realidade dos países periféricos, que é diferente dos países centrais. Não sei se temos tempo para continuar mais alguma pergunta, mas... Passou muito rápido. Eu queria mais, a gente queria mais perguntas, só que o tempo vai fechar. Então, já vou agradecer, Thaís, obrigada pela presença. E agora deixar o espaço para as tuas considerações finais. Obrigada, então, Daniela. Obrigada a todo mundo do laboratório, do Lápis. Foi muito bom, foi um prazer debater contigo, né? Conseguir partilhar algumas dessas reflexões e, ao mesmo tempo, espero que tenha provocado reflexões em quem assistiu. Assim, acho que são debates a serem continuados. Assim, quando a gente analisa coisas que estão acontecendo no meio do processo, sempre um pouco um ensaio que a gente faz, né, de análise, mas é muito importante a gente tentar acompanhar os fenômenos conforme eles estejam ali quentes, né, no calor do momento. Então, né, parabenizar, inclusive, o laboratório por ter provocado esse debate e fazendo um papel aqui um pouco político. Só queria dizer que a greve vai ter um capítulo 2, né? Os entregadores por aplicativo fizeram, então, a greve no 1º de julho e convocaram uma nova greve agora para o dia 25. Então, é importante que a gente se aproprie desse debate, né? Se aproprie, assim, para as nossas próprias realidades, né? Assim, entender o que é demandar esse tipo de trabalho, a que condições esses trabalhadores estão submetidos, olhar ao nosso redor os trabalhadores, né? Assim, é natural que as condições de trabalho tenham que ser assim. Então, são debates que eles nos ajudam a provocar e para a gente ajudar a fortalecer também a que eles se extraem, que a gente passe a poder questionar essa
essas formas de exploração renovadas que o capitalismo de plataforma, a organização de trabalho por plataforma naturaliza, e a gente pensar que existe, assim, se tem quem se beneficie desses trabalhos, né? Se essas grandes empresas, Rappi, Uber e etc., se elas estão lucrando com o trabalho deles, né? Não existe essa coisa de não sou patrão e todos eles são empreendedores. A gente tem essa clareza cada vez maior, né? Que isso esteja nas nossas mentes também, não só na dos entregadores que estão fazendo a falta de reivindicação, mas que essa ideologia do empreendedorismo, ela oculta relações de exploração que a gente precisa enfrentar. Então, isso é um problema social que a gente consiga se responsabilizar coletivamente por ele. E espero que as coisas que eu disse aqui, né, as contribuições que eu procurei trazer, sejam nesse sentido e contribuam com esse caminho. Obrigada pelo espaço e espero que a gente continue dialogando futuramente. Com certeza, em nome do Lápis, eu agradeço a presença, foi ótimo. Eu acho que é realmente um tema muito relevante para o nosso dia a dia, além da questão toda sociológica e histórica, mas para o nosso dia a dia mesmo, uma questão que nos aflige, como a professora já comentou. Então, obrigada, Thaís, em nome do Lápis, eu agradeço. E quem estiver assistindo, já ainda não segue, né, o Lápis, continue em contato com nossas redes, que a gente sempre tem lives toda semana. E acredito que é isso. Obrigada a todo mundo que assistiu, obrigada, Thaís, de novo. Obrigada também a todo mundo que assistiu, acompanhou. Contem Então, comigo aí. obrigada. Então, até a próxima. Tchau. Até.